ele é um tipo uma cana, ele é igualzinho uma cana. Só que o interessante do caniço no deserto, que o vento do deserto é diferente do vento que nós passamos. Porque o vento do deserto, ele traz areia. E o que Jesus estava colocando aqui, fazendo essa colocação, que ele era baseado dentro, como se fosse essa cana do deserto, caniço do deserto, caniço, a cana do deserto. É porque quando o vento sopra, bonito, quando o vento sopra, o vento traz areia. E quando o vento sopra, ele deita. E conforme ele deita, o vento vem jogando areia em cima do caniço. Ele está deitado e coberto de areia. O vento joga ele e ele fica coberto de areia por uma semana. Uma semana. E você quer ver o que eu vou falar aqui agora? Que depois de uma semana, o caniço, ele não morre debaixo da areia, e ele, por conta própria, ele começa a se levantar debaixo da areia e fica de pé de novo, esperando o próximo vento que vai vir. Ô, irmão, eu achei fantástico essa passagem. Eu achei fantástico, sabe por quê? Porque, olha só isso. Quando das vezes o vento vem na nossa vida, e nós falamos para lá e balançamos para cá e achamos que vamos acabar, achamos que vai destruir, que vamos ser destruídos. Quantas vezes o vento vem e passa na vida do nosso irmão, na vida da nossa irmã, na vida de um amigo, aí de repente aquela pessoa some. Era isso que Jesus estava dizendo. Subiu, João vai subir por um tempo. Aí muitas pessoas às vezes olham para a gente e dizem assim: ele subiu, ele desviou, ele afastou, ele está morto, ele está enterrado, ele está sepultado. Mas de repente passa uma semana. Uma semana tem quantos dias? Quantos dias? Passa uma semana. Olha o caniço de novo de pé. Vem o vento e enterra ele de novo. Passa mais uma semana, olha o caniço de pé. Assim é com as nossas vidas, meu irmão. Pode vir o vento que for para te enterrar, para te sepultar. O Senhor vai te colocar de pé depois de 7 dias. Basta 7 dias. Vai, professor, só 7 dias. É só 7 dias. Vai estar de pé, irmão. Eu não sei se eu não consigo terminar isso. Mas escuta só, eu li o versículo aqui que Jesus estava referindo isso, falando para os discípulos de João. Mas agora olha só uma coisa que eu achei interessante. Sabe o que eu achei interessante? Eu achei interessante que o pai de João, como chamava o pai de João? Como que chamava? Como que era? Ezequiel? Como que era o pai de João? Como que chamava? Como que chamava, Anderson, o pai de João? Como que chamava? Tem não lê a Bíblia não, gente. No outro dia eu estava no Facebook perguntando: já leu a Bíblia hoje? Como que chamava seu pai de João? Batista. Ele pesquisou ali no celular rapidinho. O porquê que ele chamava João Batista? Vocês sabem, cara? Sabe? Por que ele chamava João Batista? Batista não era sobrenome dele, mas desculpa, Batista. Isso aqui é gostoso demais. Isso aqui é gostoso demais. Olha só. Zacarias vai até o templo para adorar a Deus. Ele pede o seu sacrifício para ele. Adorar a Deus, oferece o sacrifício. Eu dei uma aulinha para o presbítero quando ele vir lá no monte disso. Eles oferece o sacrifício, ele vai para o templo. E quando ele vai para o templo, todas as vezes que ele ia para o templo, ele ia triste. Pergunta por quê, pastor, ele ia triste? Mas pergunta por quê? Eu vou ficar com isso aí, não vou pedir para perguntar mais. Porque todos os sacerdotes que subiam, todos os homens que subiam até o templo para adorar, eles iam adorar, agradecer a Deus porque Deus tinha dado um filho para eles. E Zacarias não tinha filhos. Sabe por que não tinha filhos? Porque todo mundo chamava a mulher dele, a mulher do útero podre. Porque não podia dar filho. A mulher que não podia dar filho na época, ela era tida como uma mulher do útero podre. Era uma mulher que não podia dar filhos. Era considerada dessa forma.
E todas as vezes ele subia só por subir para agradecer. E aí um dia ele chega, pega lá a fumaça, faz esse sacrifício, mata o seu cordeiro que ele trouxe lá no altar, lá fora, lava a mão na pia de bronze, com a água do Jordão, entra para dentro, acende o candelabro, se representando a Jesus, a luz do mundo. Aí de repente ele vai até a mesa do pão, oferece ali o seu pão, que ele tinha trazido ali, representando Jesus, o pão que desceu do céu. Aí ele vai até o altar da adoração, representando o Espírito Santo, aquele que consola. Aí ele pega o incenso e começa ele a acender, porque ele tinha que atravessar um véu, onde estava a arca da presença do Senhor. E aí, quando ele ficava sacudindo aquela fumaça, você que já fez parte de uma igreja que às vezes passa jogando uma vinha, você passa sacudindo a fumaça, quer dizer que você está impuro e você tem que ser purificado com aquela fumaça. Aí quando a pessoa não conseguia ver mais, fazia assim, ó, faz assim, faz assim, faz assim. Você consegue ver o seu dedo? Consegue? Eu consigo, porque olha o tamanho do nariz, dá para ver o dedo. Você consegue ver o seu dedo? Se ele fizesse assim com o dedo, de tanta fumaça que tinha lá dentro do tabernáculo, ele podia entrar para dentro do templo. Se ele fizesse assim com o dedo e não visse mais, ele podia entrar para dentro do templo. Se ele olhasse para o dedão do pé e não visse mais, ele podia entrar para dentro do templo. Mas eu quero que você me explique uma coisa: como é que alguém pode ficar dentro de um lugar fechado com tanta fumaça? Porque a fumaça vem e ela coloca o oxigênio para fora. Você consegue respirar em tanta fumaça? Não consegue, só na perto da churrasqueira. Só fumaça de churrasco. Porque quando você vai dirigindo, você passa por uma fumaça e aquela fumaça entra dentro do seu carro, você já fica sufocado. E aquilo ali, você pode dizer, aquilo ali era uma Shekinah. Não é uma Shekinah, porque a Shekinah não saía com o aparelho humano. Aquilo ali era um incenso de fumaça que oferecia. Aí quando ele não via mais o corpo dele, quando ele não se via ele mesmo, ele entrava para onde estava a arca da aliança, o templo do Senhor, a arca representando o Senhor Deus sobre a terra. Ele passava pela cortina e ele entrava para dentro, ali o Senhor estava. Mas deixa eu dizer, quando ele entra para dentro, na hora que ele entra para dentro, o anjo do Senhor está do lado da arca. E quando ele está do lado da arca, ele fala para Zacarias assim: a tua mulher, puxa a conversa aí, beleza? Vamos jogar um aí, vamos falar. Não, a tua mulher vai ter um filho. E olha que isso, a tua mulher vai ter um filho. Você sabe o que ele pensou? Ela tem outra foto, essa eu quero ver. Aí ele deu uma risadinha, não foi só Sara que riu não, ele deu uma risadinha. Aí ele olhou assim, e o nome dele vai ser João. Ele olha assim para o anjo e diz assim: mas eu não posso nem, além minha mulher vai ter um filho, eu não posso nem pôr o nome, porque reclamou, vai ficar mudo. Vai ficar mudo, porque reclamou. E ficou mudo. A gravidez inteira. E ele querendo falar assim: vai chamar Jovelino, nome do meu pai. Vai chamar Nabucodonosor. Vai chamar Mefibosete. Imagina isso. Vai chamar Janderson. E ela não podia falar. Imagina ele saindo de lá de Piro. Ele saindo, ninguém ouvia a voz dele, Fernando, mas ouvia as campanhas que estavam às suas vestes. Ele ouviu um barulho. E sacerdote que não tem barulho é sacerdote morto. Aí de repente ele sai, o povo está assim esperando ele sair para entrar o morto. E esperando que ele saísse lá de dentro para falar o que Deus quer falar com ele. Mas ele está que jeito? Ele chega na casa dele e a mulher fala: e aí? E ele veio explicar. Mas o tempo passou e a barriga dela foi crescendo. Aí aconteceu uma complicação. Aconteceu o quê? Uma complicação na gravidez. E quando aconteceu essa complicação na gravidez, Maria está também lá, grávida, um barrigão. Um barrigão danado. E aí, de repente, o Senhor fala assim para Maria assim: vai visitar Isabel. E o bebê já fazia alguns dias que não mexia. E bebê mexe. Bebê mexe virado de trem. Agora eu sei.
Tem dia que põe um caroço para lá, um caroço para cá. A Jaqueline coloca o controle assim em cima da barriga, assim, o neném chuta assim, voa longe, vai ser jogador de futebol. A gente fica reclamando, dizendo assim, olha, Sofia entrou debaixo da costela, agora está empurrando a coluna. Agora tem ela deita, ela vira para mim assim, eu estou deitado de costas assim, Alex, aí ela vê que eu estou ali, ela mete o pé e quer empurrar e vai para lá. Eu vou ter que dormir no sofá. Bebê mexe. Bebê que não mexe, é bebê morto. Tem uma complicação. Aí escuta isso aqui. O Senhor falou assim, vai lá visitar ela. E ela sai correndo com aquele barrigão. E olha que gente, vai cumprimentar, dá um beijinho no rosto, barriga com barriga de ela. E quando se ela se cumprimenta, a Bíblia diz assim que João saltou, pulou e foi cheio. Cheio de quê? Do Espírito Santo. Dentro do vento. Cheio do Espírito Santo, ele soltou. Então eu acredito. Junto com o estudo que o pastor Abílio Santana fez, Napoleão Falcão fez, que são as maiores autoridades da Bíblia, interpretada, que disseram que aquele momento João ressuscitou. E eu fico com ele. Porque antes de eu nascer ele já pregava. Em vários idiomas. O bebê saltou. Ele foi cheio. Aí o tempo passou, a diferença é pouca. De um para o outro. Aí João nasce. Quando João nasce, com 3 anos, olha isso. Com 3 anos de idade, João é batizado nas águas. Mas já era batizado com o Espírito Santo. E o interessante é que João não sabia direito das coisas. Mas João pregava assim, ó. Eu vos batizo com água para a remissão dos vossos pecados. Mas tem vindo um aí depois de mim, que esse aí batiza com o Espírito Santo e com... Sabe o que João estava querendo dizer? Eu estava lá no ventre da minha mãe, já não tinha mais esperança, o parceiro ia ter que arrancar para fora. E de repente quando ele chegou, ele estava sendo gerado. A mãe toca a água, só tocou a mãe dele, tocou em mim. Olha isso, não foi o neném que tocou, botar, vai a boca para fora, que eu vou botar minha mão pela boca para botar na cabeça para poder fazer o milagre. Não, ele, meu irmão, Jesus estava dentro de Maria, estava dentro. E ao cumprimentar, isso aqui é fantástico. Ao cumprimentar, o menino saltou e foi cheio. O que estava vazio dentro de Isabel foi cheio do Espírito Santo. Você sabe o que eu quero te dizer com isso? Você sabe o que eu quero te dizer com isso? Se você tem o Espírito Santo dentro de você, a hora que você encontrar com alguém, você vai pensar assim na mão dele, a paz do Senhor, meu irmão. A hora que você pegar na mão dele, o irmão vai sentir uma arrepio que vai vir para aqui, aí ele vai estar vazio, aí vai ser cheio do Espírito Santo. Aí ele vai embora para trás e diz assim, eu encontrei com o fulano, eu estou totalmente no rosto, eu fui dar um abraço, irmão. Eu estou cheio da glória de Deus, eu estou cheio da glória. Você está entendendo? Aquilo que você tem que contagiar os outros. Se você tem o Espírito de Deus na sua vida, esse Espírito tem que fazer a diferença. Mas assume, né, Balabá? Esses dias uma pessoa ligou para mim e disse assim, pastor, uma atitude da missionária Silvia me quebrou. Eu disse, por quê? Ela disse assim, eu pensava tanto mal dela. Pensava tanto mal. E ela ia entrando para ver o serviço. Ela olhou para mim assim, dá um beijo. Ai, filha, como que você está? Você está bem? Ela continuou sentada, não, porque ela estava, disse que se desmanchou de chorar, porque ela disse assim, pastor, eu ouvi tanta coisa, pastor, eu não esperava que ela ia fazer tudo. O gesto, eu quero dizer que o Espírito Santo faz a diferença na vida da gente. Ela foi até você, né? Ela foi até a missionária Silvia e falou para ela, você me quebrou, porque eu não esperava essa atitude sua. Ô irmão, você sabe o que é isso? Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, não interessa. Algo tem que acontecer. Mas olha só, para nós entendermos o que eu vou falar aqui hoje, aí João nasce, com 3 anos, ele é batizado nas águas.
Só que a mãe e o pai dele não tinham condições. Não tinha condições de cuidar dele. Não tinha condições. As finanças estavam poucas. A dificuldade bateu na porta. Não tinha condições. E de repente eles catam ele e levam para o deserto. Leva para onde? Lá no deserto entrega para eles, para os beduínos. Não é macaco, beduínos. Repete essa palavra, beduínos. Você fala 3 vezes, você está falando em inglês. Sabe o que é isso? Beduínos eram os homens e mulheres que viviam no deserto, de mais ou menos 2 metros de altura. Você não via a bola dos olhos deles. Que os dentes deles, se mordessem um mocotó de boi sem cozinhar, cortava. Tão forte. Ele era magro, assim, igual o presbítero Emílio, que era assim, frio. Cabelo ruim demais. Cabelo ruim, cabelos, barbas grandes. Os braços compridos, as pernas compridas para correr com o vento. E você sabe o que eles comiam lá? Lá eles comiam gafanhoto e mel amargo. O mel de umas abelhas horríveis. Mel silvestre. Ele comia essas coisas. E a roupa deles era uma roupa diferente. Aí esse menino agora vai ser criado no deserto. E ele foi ser criado por beduínos. E sabe uma coisa? João fica igual a eles. Você já viu alguém adotar uma criança e aquela criança fica, puxa, a característica daquela pessoa que adotou? E ele vai ser criado por eles. Enquanto tudo isso acontece, se você voltar para trás na sua Bíblia, você vai achar aquela página branca. Lembra das 2 páginas brancas? Não precisa nem falar. Aquela que quando você abre, o Senhor vai falar comigo, você abre e cai naquela página branca e você fala, Deus não quer falar com você. Hoje Deus não quer falar, está calado. Aquela página branca ali fazia já 400 anos que Deus não usava ninguém mais para falar. 400 anos. Que Deus não usava nenhum profeta, que Deus não falava através de ninguém. 400 anos que o povo ia simplesmente para ouvir a voz de um Herodes, para ouvir a voz de um certo homem que ia lá e ficava falando um monte de blá blá blá. Entrava dentro de um templo e ali eles faziam uma fila e todo dia, no meio da semana, ele perguntava para cada um deles, qual é o seu problema? Aí a pessoa, meu problema é isso. Se ele perguntasse aqui nele, qual é o seu problema? Meu irmão, ia ser um mês para atender cada um. Qual é o seu problema? E a pessoa contava, o senhor não me engano, e ia embora. E quando era na outra quarta-feira, no meio da semana, estava a mesma pessoa, e estava lá o pedido dizendo, qual é o seu problema? E ele vinha contar tudo de novo, aí ia embora de novo, voltava para o culto também, qual é o seu problema? Aquela pessoa contava o problema para ele, tudo de novo. Enquanto isso, João está sendo cuidado no deserto. Eu disse aqui do caniço do deserto, não morre fácil. Eu quero te dizer aqui nessa noite, você que às vezes fala, Deus, que deserto é esse que eu estou passando? Deserto é faculdade crente. É no deserto que você aprende a orar. É no deserto que você aprende a jejuar. É no deserto que você aprende a ser fiel a Deus. É no deserto que você aprende a amar. Sabe por quê? Porque no deserto você está sozinho, querido. No deserto ninguém vai lá bater no telefone no livro. Você fica todo dia olhando para o telefone, falando, ninguém vai ligar para mim. Todo dia você entra lá no Facebook lá e ninguém deixa uma mensagem para você, fala com todo mundo e não fala com você. Você está dizendo, nem irmão, nem a Clara, nem a Vivo manda mensagem para te cobrar. Nem isso, nem cobrança chega para você quando você está no deserto. Você entendeu? Ninguém. Você não ouve nem aquela voz, sabe aquela voz? Você tem uma mensagem, você aperta para ouvir a mensagem e está lá com nossa, você não põe a crédito, vai acabar, vai cortar a linha. Aí nem isso, você ouve quando você está no deserto, é complicado o negócio. Só que o gostoso é que você não morre no deserto. O gostoso é que você se fortalece no deserto. Porque no deserto a tua comida, o teu alimento é gafanhoto e mel.
No deserto, às vezes você está passando por aquele deserto, é só farinha de olhando, que é mais barato. Oh, Deus. Oh, meu irmão, deixa eu te dizer. João está no deserto e o povo está dizendo: o Senhor não fala com a gente. O Senhor esqueceu da gente. O Senhor não quer falar com a gente, o Senhor está bravo com a gente, está de mal. Enquanto isso, João estava lá no deserto. Eu entendi o negócio, porque ele vem falando essa voz daquele que clama no deserto. Estou a preparar o caminho, porque ele vai vir. Aleluia! E eu não sou digno de desamarrar a sandália dos seus pés. Eu entendo aqui por que esses dois homens foram tão importantes. Dois homens tão importantes. Sabe por que dois homens tão importantes? Porque a hora que João sai do deserto, Jesus vai. E os dois tinham que falar na mesma língua. Os dois tinham que conversar. Enquanto João está pregando, está fazendo milagre, operando milagre, Jesus está lá no deserto. E o cão atentando ele lá no deserto. Aí olha só. Até o dia que ele sai do deserto, e quando ele sai do deserto, Deus fala para João assim: João, chegou a hora. E o meu povo quer ouvir eu falar. E eu preciso usar alguém, eu preciso falar. Eu quero falar, eu saio preparado, disse: estou, Senhor. Sabe qual que era a roupa que João usava? Uma roupa de pelo, não de pele, de pelo, de camelo. A mesma roupa que Deus desceu para Adão quando expulsou. De pelo, não de pele. Ninguém suporta a pele do camelo. É muito grossa. E ele tem de pelo, é quente demais. É mais ou menos igual aqueles casacos de pelo. Sabe aqueles casacos de pelo? Quente. Aí imagina, justamente no dia que o povo está esperando que Deus ia usar